Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, conforme o horário que você esteja vendo essa postagem. Nós estamos no podcast Esporte Educacional da Rádio UFS FM e que traz como o esporte pode educar, como as pessoas podem utilizar uma modalidade esportiva para ter relacionamentos sociais, pode ser para ser mais saudável, para ter oportunidades, inclusive profissionais na vida. Hoje nós temos a alegria de ter conosco um grupo que tem feito um trabalho de formação de atletas, tanto na área masculina quanto na feminina, a instituição chamada Del Rey, que nós vamos descobrir logo, logo com a gestão como é que surgiu esse nome. Logo, logo nós vamos começar a conhecer. Nesse momento agora, nós temos um campeonato acontecendo, que é o segundo campeonato sergipano de futebol feminino sub-17. Esse campeonato já está na sua segunda rodada e temos duas equipes que estão liderando. Uma, a atual campeã, a Estaciano, que é uma equipe que já tem uma tradição no futebol feminino, teve que já conseguiu estar na frente. Coincidentemente, fez 6-1 contra o Confiança. Na estreia, o time Del Rey, que está aqui conosco, também fez 6-1 contra o Estaciano. Se nós contra o Confiança, podemos dizer que as equipes estão equilibradas sob essa perspectiva, mas nós vamos ter esse confronto logo, logo. Detalhe, pelo que eu vi na tabela, se confirmado, será lá em Instância. Esse jogo vai ser um dos jogos bem interessantes para a gente acompanhar. Mas nesses 6-1, já teve uma atleta que se destacou fazendo 3 gols. Metade dos gols foram dessa menina. Ela se chama Imperatriz. Ela está aqui do nosso lado e vocês vão agora conhecê-la. Imperatriz, muitíssimo obrigado pela tua presença e você vai contar para nós. Você é sergipana da Gema? Sim, eu nasci em Lagarto, mas eu moro em Tobias Barreto. Foi o meu primeiro campeonato sergipano que eu estou disputando. Estou muito feliz. Foi a primeira estreia contra o Confiança. Foi uma experiência muito boa. Ganhamos de 6-1. Ele é time já bem falado, de base. A gente também é. Muito Para bem. mim foi uma experiência muito boa. Que ótimo. Bom saber então que você está se dando bem nesse ano. Esse é o primeiro ano que você joga pelo Del Rey, verdade? Sim, é. Ótimo, tá aparecendo. Você teria alguma pessoa específica que você lembra agora, que foi a pessoa que realmente disse assim, puxa, essa que me, lá, talvez na tua cidade, assim, puxa, essa pessoa eu quero agradecer como se fosse uma gratidão, uma pessoa que te orientou, te incentivou para o futebol. Hoje nós conhecemos aqui no Del Rey, tem um grupo profissional que está te atendendo. Mas quem seria a pessoa que você lembra agora que você gostaria de agradecer? É, primeiramente, meu pai, que me incentivou muito, Tâmara também, e Fatinha, que ela foi minha professora também há muito tempo. Muito bem. Isso é importantíssimo, porque, infelizmente, no mundo de hoje, que tem tantas competições, tantas mentiras, né? Tantas fake news, como se fala, as pessoas saberem agradecer a quem nos deu a oportunidade é importante. Você nasceu em que ano? 2011. 2011. Então você está bem nova, nem é sub-17, Não, se disputaria 14. o sub-15, É. né? 14, 14. Até poderia participar. 14, 15. Ok, tá ótimo. Vamos lá. Ah, na federação, né, que você tem essa relação. O tempo de futebol, você já tinha sido registrada, por exemplo, uma carteirinha, federação, registro, ou a primeira vez que você entra oficialmente? A primeira vez. É agora, né? Tá É. ótimo, então. O- Algumas atletas, quando começam, têm a orientação de não falar o time que torcia, porque infelizmente, às vezes, alguns torcedores, e nós tivemos aqui profissionais que passaram por isso, a própria Eliatriz, ela jogou no Sergipe, jogou no Bahia, jogou no Vitória, mas ela, quando era pequena, torcia para um time, né? Tem alguns profissionais que preferem não revelar, porque realmente quando você está num time, você vai torcer para aquele time que você está jogando ou para aquele Uhum. time que você está trabalhando. Aí a pergunta para você: você tinha algum time lá quando você era pequenininha, quando começou? Qual o time de futebol assim que esse é o meu time? É Confiança. o Confiança, ótimo, é bom saber, ok? Ah, você
Eu te fiz uma pergunta há pouco, ali quando nós estávamos tomando um cafezinho. Quando você tem um jogo às 9 da manhã, talvez até desses jogos de vocês talvez seja próximo, parece que está marcado para de manhã. Você toma um café diferente? Como é que é a preparação para um jogo 9 horas e o café da manhã com você? Me diga lá. Sim, se eu acordar cedo, comer muitas frutas também. Frutas, ótimo, Hum, ok. E alguma coisa você diz assim, não, eu não recomendo comer alguma coisa como atleta de futebol. Tem algum alimento que alguém já te falou, ó, não, não vai nesse, não, tal. Tem alguma com essa questão assim, ou você até hoje foi na fruta mesmo e sem problema? tem, sim. Tem algum? O que que te fizeram para você não comer? Vamos lá, Quando pode falar. feijoada. Feijoada, de manhã feijoada, realmente ia ser uma pesado. Boa, boa. Quem deu a dica boa, né? Agora uma outra situação. Terminou o jogo. O que você te dizem para você? Olha, coma muita carne. Não, não. Não, Vá na fruta. Não, não. Tome água. Não, vá numa massinha. Qual é a dica que você até hoje tem na chamada reposição nutricional? Porque 90 minutos, ou 80 no caso de vocês, por causa do tempo menor, mas há um desgaste. O que você tem como reposição nutricional? beber muita água. Muita água, ótima hidratação. E em termos de alimento, você teria alguma dica que você, qual deles que você realmente deveria ser o primeiro a ingerir? Você não tem informação? Só para Não. você saber, o grupo de nutrição aqui que estuda ele diz o seguinte: logo após o jogo, se você puder, nos próximos 20, 30 minutos, se você puder fazer uma refeição, um macarrãozinho, uma massa. Por quê? Porque o carboidrato é o mais rápido de reposição. Então você vai se recuperar melhor, inclusive, para o próximo jogo. Tá? Já é uma forma de já começar, olha, a treinar para a próxima partida. Como? Sabendo, fazendo uma reposição. Tá? Fica a dica, converse com suas amiguinhas. Por exemplo, eu tive algumas oportunidades fora do país, e logo, logo você, de repente, vai estar jogando. Quando nós saímos com a equipe do Real Madrid, terminava o jogo no Santiago Bernabéu, ou no outro estádio, a nutricionista já calculava quantos quilômetros cada um fazia. 20 minutos depois, tinha uma bandejinha de macarrão, ou de, dependendo, lasanha, ou alguma situação de massa, proporcional a quanto a pessoa correu e desgastou e o peso que perdeu. E do que? Carboidrato. Né? Então Hum, fica essa dica para ti, tá bom? Vamos lá. Tem uma pergunta também feita aqui pelo setor. Infelizmente, a segurança hoje no mundo está cada vez mais difícil. Aqui tem uma pergunta que você poderia nos responder. Você se preocupa hoje com a segurança no seu dia a dia, a hora de voltar para casa? Termina um treino cansada, você está indo para casa. Você tem algum tipo de preocupação com a segurança ou está tranquilo onde você está morando? Como é que está para você hoje essa situação? é muito bom, eu tenho preocupação. O futebol distrai muito a mente. Que bom. Então você não está tendo problema de segurança, hein? Felizmente, né? Não. Que bom. Também você selecionou aqui uma das questões, o que é importante para você, né, nessa relação. Habilidades. Né? Por exemplo, no nível escolar, qual a disciplina que você mais gosta de estudar, que você se dedica na escola? Português. Português. Em relação a algum outro aspecto fora o futebol, qual é o teu grande hobby? O que que você não está jogando futebol, não está estudando? O que que você gosta de fazer? Tem algum hobby, assim, algo que você gostaria especial? Jogar no celular. Jogar no celular, jogos de celular, ótimo. E como é que está a tua capacidade física, fisiológica, atualmente para essa competição sub-17 da federação? Muito boa. Tá boa, né? Ok. Aliás, o treinador, eu conversei com ele, eu vejo que você é uma, junto talvez com a Tainá e mais duas, as duas zagueiras, que ficam praticamente o jogo todo.
vocês fazem o tempo todo. Até nesse último você foi substituída só nos últimos minutinhos, né? Foi. Mas eu vejo que a condição física de vocês, da equipe, tem um ritmo e mantém uma intensidade, né? É bem, bem interessante. Vamos ver aqui daqui para frente. Bom saber, então. Ok. Bom, o que mais você gostaria de falar para nós? Por exemplo, a tua posição, sempre você foi centroavante ou já foi zagueiro alguma vez? Alguém Não, olhou? Como é que foi a tua situação? eu sempre fui meia, gostei de jogar. Também já joguei de atacante, de zagueira, Zagueiro, né? Pela estatura, mas exatamente. Eu usaria você, se eu fosse olhar para a estatura, pessoa de defesa, bola por cima não vai passar nada, né? Mas é interessante que você tem uma qualidade, anota aí, quando você estiver lá fora, eles vão te dizer isso. Pode anotar, especialmente se for o futebol português ou espanhol, que a técnica é muito importante. Você é uma centroavante que sai da área, faz a construção da jogada. Aliás, a grande jogada da equipe de vocês é você, a Tainá e a livre. Lívia. Né? É, Vocês três se articulam, então, é, vocês têm as duas abertas, mas há toda a consideração. E é porque você se movimenta também. Porque tem aquele centroavante parado que você tem, o meia tem que ficar procurando. Né? Você não, você dá a opção de jogo, tanto é que você faz os gols, mas as pessoas, quem está vindo de trás, também está tendo essa oportunidade. É, você, digamos que a sua goleira se machucou, foi substituída e foi expulsa. Se o técnico chegasse para você, quem é que pode, né, ajudar nosso time lá no gol? A Imperatriz iria para o gol? sim. Iria para o É, gol. Que bom para a sua participação. E último minuto do jogo. Decisão contra o Estanciano. Lá, eles são campeãs. 0-0, pênalti. Quem é que vai bater o pênalti na sua equipe? Se dependesse, claro que é o técnico que vai mandar, o Marcelo está de olho, olha bem. Mas, mas eu acho digamos que assim, na tua opinião, diga assim, olha, faz de conta que ele não está aqui, não tem problema, ele não está sendo gravado, não tem problema. Então, último minuto do jogo, quem bate? Quem bate o pênalti? poderia ser eu ou Tainá. Muito bem, parabéns, é assim que vai, você tem confiança nessa situação. Eu já como treinador já colocaria você, tranquilo, porque você, se você confia em você, não tem problema nenhum. Que bom, parabéns pela tua atitude. Digamos que você já tivesse 16 ou 17 anos. Título de eleitor, você já faria com 16, 17 ou vai esperar 18 anos? Como é que é essa tua ideia? Participar da história do teu país? Meu pai já me mandava para fazer logo. Vai lá, vai fazer, né? Então tá bom. Nesse domingo passado, que teve esses movimentos nas ruas, não sei se você chegou a ver e tal, aqui em Aracaju teve lá na Cinelândia. Você costuma saber o que está acontecendo na tua cidade, no país, ou você ainda está um pouco só olhando, deixando de fora, conversando com as pessoas? Você chegou aí, por exemplo, num movimento, ou chegou. Não, eu só olhei na televisão, não me interessei Não, ainda por esse assunto. eu nunca fui. Não Não foi, vi. né? Ok. Redes sociais. Você falou que joga, mas você tem alguma rede social que você já participa normalmente? É Facebook, Instagram, Tem. TikTok? Qual deles que você tem? Você tem todos? Tem o TikTok e o Instagram. Instagram. E você usa o teu nome mesmo, Imperatriz? Imperatriz Santos. Nós temos um estudo aqui. Cada menino e menina da faixa etária sua tem, além do Imperatriz, tem mais dois, três nomes assim para falar com os meninos um, para falar com as meninas outro, para falar. Então, porque infelizmente as redes sociais permitem um certo se esconder. Aliás, é um risco muito grande que hoje existe. Né? Nós temos uma pesquisa aqui e eu sugiro que nunca ninguém faça isso. Quando tem que fazer, é como você está fazendo. Eu sou Imperatriz e lá vai estar Imperatriz. Se você quiser conversar comigo, está lá João Roberto Liparotti, é o meu nome. Não está uma outra figura. Né? Porque nós vamos conversar, eu realmente sabendo que não. Porque hoje em dia as pessoas imitam a voz, imitam a imagem de uma forma tão perfeita que você vai ver você falando coisas que você nunca disse. E você vai olhar, mas como? Não sou eu. Mas as pessoas estão gravando e fazendo coisas terríveis nessa área. Então, fica o alerta e parabéns para a notícia de futebol. Onde que você lê? Você escuta a rádio, televisão, algum site? Onde que você bebe das notícias do futebol? Na Globo. Na Globo? Na Tá TV. no programa da Globo lá no meio-dia. Ok.
Perfeito. Bem, Imperatriz, muitíssimo obrigado dessa primeira parte que você nos ajudou aqui. Desejamos uma excelente partida próxima agora e esse teu evento. E nós estamos solicitando à federação, porque nós vimos que ainda só está anotado os 3 primeiros gols. Você já fez mais 4 no outro jogo, se eu não me engano. Pela Mais minha... 5. Foi 5? Tem um registro de 4 e tem um de 5. Né? Depois que começou a chover lá também, o pessoal, a gente fez uma conta. Quer dizer, e ainda na artilharia da federação, não está atualizado, ainda está os primeiros 3. Menos mal, você continua artilheira lá, né? Quem não dá e gostar muito é a Tainá, que só está com 1, e ela também já fez uma porção. E assim, ou as outras, que meninas lá também que fizeram 3, 4 gols. Ok? Então, obrigado por enquanto, Imperatriz. Enquanto isso, nós vamos partir nesse nosso podcast Esporte Educacional para conversar com o treinador, que já foi treinador, e o atual diretor-presidente do Del Rey. Se eu não me engano, Esporte Clube Del Rey. Vamos descobrir daqui a pouquinho. Obrigado por enquanto. Aí, vamos agora. Parabéns. Isso aí, muito bem. Tranquilo, bem. Pode vir para cá. Que bem. Tranquilo. É você, né? Sou eu, né? Pode ser, sim, pode vir. É Esporte Clube Isso, Del Rey Del Rey. mesmo, né? Ok. Vamos dar continuidade, então, ao nosso podcast Esporte Educacional com Marcelo Silva Dos Santos. dos Santos. É parecido, viu? Cheguei perto. Primeiramente, Marcelo, eu fiquei muito orgulhoso de estar nesse final de semana assistindo, não pelo que ocorreu, porque nós vimos que tinha uma equipe sem uma estrutura, né? Infelizmente, ontem estivemos conversando com a direção da Secretaria aqui de Socorro, porque essa equipe de Rosário Central, que é originalmente de Catete, está sendo dando apoio do município de Socorro. Mas foram para os jogos desde a primeira rodada e na segunda, sem a estrutura adequada, inclusive elas estavam sem uniforme no horário adequado, esperou e tal. Mas teve um momento que eu, pessoalmente, tive orgulho de presenciar. E quero lhe parabenizar pela questão ética que você teve. Você percebeu a situação da contusão da goleira adversária e com essa situação você se dirigiu, inclusive com autorização da arbitragem e do próprio time adversário, fez o atendimento, chamou um profissional que vocês têm para fazer, inclusive, aplicação de gelo e tal. Então, essas situações demonstram caráter. Isso não tem para vender no supermercado. Muito obrigado pelo seu exemplo dessa semana. O esporte pode educar. Marcelo deu esse exemplo lá dentro de campo, não precisou ninguém pedir, porque quem já esteve lá dentro sabe exatamente o que isso representa. Então, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e vamos lá. Onde é que surgiu a ideia do esporte? Você é do futebol, paraibano, jogou futebol, e quando é que surgiu essa ideia? Eu sei que você foi para a educação física, fez o curso, já naquele momento você já tinha esse projeto de ter um clube, como é que funcionava? Bom dia, seu João, Roberto. Primeiro, é um prazer muito grande poder estar aqui participando do programa na Rádio UFS. Inclusive, iniciativa muito relevante no sentido de propagação, divulgação desse esporte que é paixão nacional e que durante muitos anos foi muito paixão nacional para os homens. Perfeito. E agora nós temos o futebol feminino em ascensão e é uma paixão nacional também, porque tá aí os estádios cheios, campeonatos brasileiros. A gente sabe que tem muita coisa que precisamos conquistar nessa correção histórica, cultural que precisamos estar fazendo. Perfeito. E cada um dando sua contribuição. Okay. Aqui a Rádio UFS está de parabéns por poder também abraçar o futebol feminino. Ok. Para nós é tudo 50%. Às vezes me fazem aquelas perguntas, né? Assim, mas se você tivesse fazer uma medida no nosso país, qual você faria? Fui professor de universidade e tal, tive várias oportunidades na vida, treinei futebol, natação, voleibol, várias modalidades. E disse assim, a primeira coisa, 50% feminino, 50% masculino, que é a formação normal, porque há um equilíbrio.
né? As parcerias. É muito interessante, inclusive. A gestão feminina é uma gestão diferente da masculina, com suas características, e uma se complementa à outra. Então, nós acreditamos nisso e, felizmente, estamos vendo gente fazer isso, como na bola. Vendo a bola rolar, que tem muita gente que duvida. Antigamente, achavam que as meninas eram frágeis, e que aquilo machucaria, que elas não poderiam, elas se tornariam agressivas. Tinha uma série de pré-conceitos. Hoje, quem assiste uma partida dessas meninas jogando, mudou completamente, né? Que bom. Quem fez mudar? Elas jogando e algumas pessoas, como você, que fez uma escola, fez uma trajetória toda e que estão dando a oportunidade para essas meninas, né? Perfeito, perfeito. A sua pergunta anterior, na verdade, sou um ex-atleta, como o senhor falou bem, sou apaixonado pelo esporte de maneira geral, mais especialmente pelo futebol, onde atuei durante muitos anos como atleta de base, desde os meus 8 anos de idade, ali jogando nas ruas. Mais tarde se tornou profissão e, na sequência, não podia ser diferente, eu não gostaria de deixar esse ambiente. Então, me formei em Educação Física, me tornei professor do município de Aracaju, fiz concurso e, na sequência, tinha um sonho realmente, como o senhor perguntou, de construir um clube com a nossa identidade aracajuana. Eu sou paraibano, mas eu estou desde 1999 aqui em Sergipe, então já sou sergipano naturalizado. E o Del Rey surgiu desse sonho, dessa expectativa de poder cooperar. Que ano que foi mesmo que você começou tudo? Final de 2015 foi a nossa solenidade de abertura. 2015, ótimo. 22 de dezembro de 2015. O início das atividades foi em fevereiro de 2016. Se o nosso ouvinte de hoje quisesse levar um filho ou uma filha para um treinamento do clube, aonde ele se dirigiria? Nós temos ali no próprio Instagram o telefone de contato, onde ali a pessoa interessada faz o contato e a gente agenda a aula experimental. Perfeito. Para esse candidato, futuro aluno do Del Rey. Profissionais. Ou aluno ou aluna, né? O nome Del Rey. Del Rey, eu sou paranaense, curitibano, vivi um bom tempo na universidade aqui em Natal, me tornei nordestino e vim há pouco tempo que eu tenho agora 2 netas aqui, aracajuanas. Aí, quando eu vi que aqui o antigo nome do estado, né, ainda quando era Sergipe Del Rey, né? Seria essa a origem que incentivou, que motivou vocês a esse nome? 2 motivos muito importantes. E o senhor, um deles, o senhor acertou na mosca. Matei. Quando estávamos refletindo sobre o nome que colocaríamos no nosso clube, a gente precisaria de um nome que pudesse ter significado, ter importância, ter relevância. Perfeito. E através disso, nos veio a história de Sergipe, algo que eu tinha estudado bastante, inclusive em período de concurso, de faculdade, a gente estudou um pouco sobre a história de Sergipe. Perfeito. E eu falei, não, preciso trazer o nome do meu clube com identificação forte para o Estado. Então, é uma homenagem ao Estado de Sergipe, ótimo. Sergipe Del Rey, e uma homenagem ao Jesus Cristo do nosso cristianismo, O rei do cristianismo. que é, para nós, a pessoa mais importante de todos os tempos. Eu, como um cristão, não poderia deixar de falar de dupla, Jesus. Né? Do Sergipe Del Rey, do Rei Jesus também. Perfeito, muito bom saber. Vamos lá. Em termos de aspecto financeiro, tá? O clube hoje, manter uma escolinha de futebol, né? Não sei se é assim que vocês chamam, o centro de treinamento, ela se sustenta hoje, você indicaria, olha, é um bom investimento para dar oportunidade a outros jovens? Você hoje, se lhe perguntam como um gestor, você diz assim, poxa, é um bom caminho? Ou diz, olha, o mercado está saturado, tem muito aventureiro. Como é que você indicaria, repito, como um gestor, para o nosso curso aqui de administração?
é um projeto hoje autossustentável. O Del Rey é um clube que se tornou um clube empresa desde a sua origem. Eu precisava criar esse clube nesse formato para que, de fato, eu fizesse aquilo que eu planejava no sentido de qualidade. Perfeito. Qualidade de trabalho, qualidade de material, profissionais qualificados como temos Sim, eu e com uma acompanhei. valorização desses profissionais. A gente sabe que o nosso contexto histórico-cultural do futebol, diferente até de muitos outros esportes, é o futebol popular que a gente começou a jogar na rua e que ninguém pagava nada, era ali no terreno Isso, baldio, era no campo de pelada do bairro. exatamente. Espaços esses que estão extintos e você mais tarde evoluiu para aquela escolinha também um pouco precária, com Uhum. aquele, vamos dizer, abnegado do Vocês, bairro, isso. que comprou 2, 3 bolas. Esses programas sociais, né, que se dizem sociais e às Isso, vezes nem sempre tem a estrutura, né? Você vê só, exatamente, vive de doações, vive às vezes de uma situação muito precária, inclusive para os exatamente. atletas de suporte, né? Vemos toda a nobreza, né, na Claro, atitude se dessas pessoas, valoriza, porque mas através dessas atividades muitas crianças foram descobertas e mais tarde se tornaram atletas. Mas a gente sabe que o ambiente sempre foi muito muito precário precário. e sem uma valorização Isso. profissional. E tem muito aventureiro nessa área E tem, também, e tem. aquilo que nos comentamos há pouco. Infelizmente, quando ainda a gente vê situações, por exemplo, aquela menina, ó, vamos me referência outra vez, a goleira que se machucou como adversária de vocês. Se fosse alguma coisa um pouco mais séria, muito mais grave, como equipe, alguma atleta sua, que nunca aconteça, mas você tem um grupo de pessoas e uma estrutura, né, inclusive para fazer o primeiro Primeiro atendimento. A socorro, federação, exatamente. felizmente, agora se apresenta como ambulância, o que está de parabéns, porque Perfeito. não acontecia. Então, esse centro de treinamento feminino que a federação desenvolveu, que é fruto ainda da Copa de 2014. Tem gente que não sabe que isso é um legado, realmente, Sim, que foi uma exigência da FIFA que o futebol feminino brasileiro se estruturasse, porque também, quem participou, antigamente as meninas jogavam com as chuteiras do masculino, colocando algodão e jornal na ponta, né? E com os uniformes masculinos, porque nem uniforme tinha as primeiras seleções brasileiras. Né? Então, felizmente, hoje a gente vê o futebol de base e, no caso feminino, com essa estrutura. Em relação ao transporte, vocês têm alguma, por exemplo, vocês vão ter que jogar a instância, que nós comentamos há pouco aqui pela tabela. Você tem algum transporte assim já certo? Ou você vai fazer um aluguel específico? Como é que é? Como é que você resolve tal? Mesmo lá para ir para a Barra dos Coqueiros, vocês têm se deslocado em grupo ou cada um familiar leva e de lá vocês se reúnem? Como é que vocês têm estruturado a questão de transporte do Del Rey? no caso de um deslocamento mais próximo, como é o caso da Barra e jogos dentro de Aracaju, cada um está indo com seus pais. Ótimo. No caso de um jogo mais longe, aí a gente vai ter que envolver um carro locado, como é o caso do jogo em Distância. instância. Uhum. E isso também está entrando dentro da alta sustentabilidade do projeto. Por isso, é um projeto particular, mas o que aconteceu ao longo dos anos é que, através da estrutura sólida que conseguimos através do projeto particular, a gente hoje tem um departamento da nossa responsabilidade social. Ou Perfeito. seja, a gente consegue hoje contemplar cerca de 30% dos nossos alunos dentro da nossa responsabilidade social. Isso tanto Ótimo. no masculino quanto no feminino. Logicamente, esse trabalho do feminino, ele inverte. Hoje a gente tem 30% particular de Uhum. alunas, na verdade, Alunos. que pagam mensalidade, e 70% são contempladas na nossa responsabilidade social. Ótimo, perfeito. São oportunidades para quem está ouvindo. Por exemplo, quantas vezes essas meninas, especificamente desse evento se preparando, estão treinando por semana? Como é que está o plano semanal de treinamento dessas meninas? A gente tem alunas, atletas que treinam 2 dias na semana, um Uhum. número muito pequeno, um número maior, melhor dizendo,
e um grupo, que é 10% das atletas que treinam todos os dias, de segunda a sexta-feira. Ótimo, ok. No plantel feminino, eu vi que vocês têm praticamente, pelo menos mais 10, 12 reservas no plantel desse campeonato feminino. Você teria quase um time Isso, inteiro no isso banco, né, mesmo, atualmente, isso eu sei o mesmo, que eu tenho temos, visto, isso né? mesmo. Dá para rodar todo Temos mundo um para número participar. suficiente aí para poder aguentar o campeonato todo, né? Até Isso, porque, como o exatamente. senhor falou bem, são 80 minutos, 2 tempos de 40, e a gente precisa, tanto para estimular o desenvolvimento, né? Pedagogicamente, a gente sempre tem, o Delray tem essa linha, essa vertente importante que a gente entende que para que algum atleta se desenvolva, ele precisa ter oportunidade. Então, independente de quem está ali iniciando o jogo, né, as chamadas titulares, Sim, todas que estão inscritas, elas devem participar. participar. A gente tem uma linha pedagógica muito forte nesse sentido. Muito bom. Então, As minutagens, né? Quem está no banco é que sabe, né? A gente já, às vezes, a gente foi para o banco. E quem está no banco está doido para estar. isso Não é, mesmo, não é torcer contra quem está jogando, é apenas também ter uma oportunidade, né? perfeito. Eu não tive dúvida, nós estávamos conversando, estávamos assistindo o jogo. Como o primeiro tempo dessa última partida estava 8-0, a ideia, eu fiquei pensando, eu sempre aprendi com a minha avó, diz assim, coloque-se no lugar das pessoas, para você vai enxergar melhor, para o bem, e você vai poder analisar melhor a situação. Eu digo assim, sabe o que eu faria? Tem 7 substituições. Eu não vou queimar as 7, porque alguém pode sentir e tal. Sim, sim. Mas eu olharia para o banco e disse assim, quem não teve chance ainda? O jogo estava, você é do futebol, a Imperatriz também diz assim, claro, queria ficar para fazer mais um golzinho, né? No segundo tempo. Mas, se tem um momento que eu poderia colocar bastante e arriscar, era aquele. Eu disse, então, eu vezes colocasse mais 5, que eu nunca tinha imaginado. Quem é do futebol um pouquinho mais atrás e antes da pandemia, vamos lembrar, nós tínhamos 3 substituições. Com a pandemia, passou para 5 e ficou, e não mudou mais. E no caso desse campeonato, tem 7. Você muda praticamente, né, totalmente e dá essa oportunidade. Então, são situações que você, como treinador, e isso é importante que aconteça, para que todo mundo realmente jogue, né, para não ficar no banco. Porque quem está sentado ali está doido de está torcendo pelo amigo, mas é óbvio que gostaria de também ter a mesma oportunidade. Aliás, teve uma menina que entrou nesse primeiro para o segundo tempo, ela, acho que, se não me engano, fez 2 ou 3 gols. 4. Né? Três. Quem entrou depois, né? Inclusive, assim, 3, né? inclusive é bom, foi muito bom o senhor ter falado isso, seu João Roberto, porque eu me virei para o banco, porque a gente tem essa linha pedagógica de colocar todo mundo, Isso. preferencialmente em todos os jogos. Às vezes, dependendo da partida, pode ser que mais na frente, em uma final, a gente não consiga colocar as 10 Sim, que estão indo para o todas, banco. certo. Mas a gente tem essa relação, como eu lhe falei, com a filosofia do Del Rey. Estou reiterando isso aqui porque isso não é comum Sim, dentro de um esporte de futebol, seja qual for, inclusive, claro. mesmo que seja às vezes esporte escolar, como a gente tem visto muito hoje, às vezes as pessoas não estão preservando esse direito, Uhum, primeiro a capacidade de você entender que ali as pessoas se desenvolvem, que pedagogicamente isso é adequado. Em perfeito. terceiro lugar, a empatia de saber que tem uma criança ali, um adolescente, que viajou, que saiu de sua casa para poder Para poder participar. participar, Então, levou o exatamente. tio, a tia. Então, Claro. mesmo que ela não esteja em um nível daquelas titulares, não importa. O que importa é o desenvolvimento Então, e a criança ter a participar. oportunidade, né? Essa é uma filosofia do Del Rey. E, Bom. na ocasião, eu falei assim, olhei para o banco e falei assim, eu sabia que elas iam entrar e eu dei um estímulo. Eu não só falei que eu sou auxiliar, Farias é o treinador, Sim. mas eu estou ali como presidente e auxiliar também. E eu olhei para elas e disse assim, a primeira de vocês que entrar e fizer um gol, vai ter um prêmiozinho aqui meu particular. E elas ficaram todas felizes. Claro. E aí a Isso é um Laís estímulo, entrou, motivante. inclusive fez 3 gols, não fez um só, Foi, ela fez 3. exatamente. Eu fico chamando Até a gente atenção. brincou, Imperatriz. Falei, ó, a Laís está chegando. Viu? Tá certo. Isso é muito interessante, porque realmente o ambiente a gente viu, primeiro o profissionalismo.
né? Nós fizemos desde da entrada em campo, desde a chegada, vocês têm se apresentado de uma forma que, repito, eu como novo sergipano, que estou aqui na área do esporte e hoje no jornalismo, é muito bom ver o que está acontecendo. Quer dizer, tem todo um cuidado profissional, né? Você, inclusive, como o diretor e como o comandante de tudo, tem um treinador, você respeita tal. E aí, quem é do futebol vai saber o que eu vou dizer agora. Tem horas que a gente, quando você está fora do processo, todo mundo quer dar um palpite. O brasileiro todo se acha treinador, né? Aliás, daqui a pouquinho nós vamos escolher. Vocês três aqui vão escalar a seleção brasileira para a Copa de 2017. Qual seria a seleção se vocês tivessem que escolher? Qual a goleira? Vamos pensar. Qual quem seria da zaga hoje? Porque nós vamos ter uma Copa do Mundo feminina. Vai criar um movimento daqui até lá muito interessante. O futebol, nós vamos ver jogos da Libertadores a partir de hoje já, né, na televisão, que não acontecia. Nos domingos de manhã, quem esperava assistir uma final Cruzeiro e Corinthians num domingo de manhã em TV aberta? Né? Então, hoje o futebol já é uma realidade, e a Copa do Mundo vai trazer isso para 8, se não me engano, 8 cidades do Brasil, trazendo uma movimentação muito interessante. Então, você agora, como um treinador também, que você, claro, participa, por ter participado e saber. O modelo de jogo que vocês participam, nós fizemos uma análise inicial com o pessoal da Escola de Educação Física, vocês entram geralmente no 1 goleiro, 4 zagueiras, 3 no meio campo e 3 no ataque, com 2 abertas e o caso da Imperatriz central. Tá? As 3 do meio se movimentam, vocês não jogam com aquela pivô, com aquela marcadora, né, fixa de volante, porque ela circula, inclusive é uma canhotinha também, ela circula muito bem, né, com a Tainá e eu sempre esqueço o nome da outra, eu peço, com a Lívia. Lívia Cauane, não é isso? Isso, Lívia Joyce e Tainá. Isso, a Joyce. E é muito interessante, então essa movimentação faz com a chegada da Imperatriz e as duas pontas abertas, então vocês têm uma dinâmica de jogo muito... Então seria aquele modelo de sistema 1-4-3-3 que você jogou, seria esse chamado sistema de jogo, plataforma de jogo, tática, que os treinadores, que vocês têm como modelo com as jogadoras que vocês têm? Como é que você avaliaria isso? É bem isso mesmo que o senhor falou. O sistema é esse, é o famoso 4-3-3. Eu, dentro do nosso projeto, a gente tem um planejamento pedagógico de modelo de desenvolvimento, onde consta vários sistemas, não só o 4-3-3. Ótimo. Mas eu digo que o que há de mais forte no nosso trabalho, pedagogicamente, é a essência do nosso futebol brasileiro. A gente sabe que a tática vai ser muito legal. A tática é aquele caminho que a gente escolhe para poder executar uma tarefa da melhor maneira possível e mais eficaz possível, né? A chamada tática. Uhum. Mas uma coisa que eu tenho frisado bastante no Del Rey, reforçado em reuniões pedagógicas, é a nossa essência. A nossa essência eu costumo dizer que a gente tem que colocar um pouco acima da tática, porque não existe tática boa, eficaz, sem você ter jogadores que tenham coragem, jogadores e jogadoras que tenham coragem, que sejam versáteis, que tenham liberdade de criar, que é a nossa essência, personalidade de poder enfrentar um jogo e driblar, e ter vontade de driblar. Você vê uma Tainá jogando, parece aqueles meias, né, da Europa, aqueles meias antigos do Brasil que pegavam a bola e saíam driblando, e tinha característica do futebol brasileiro. A Tainá fez uma jogada recente que, depois eu vou lhe passar, parece aquela jogada que o Ronaldinho Gaúcho fez no Barcelona, naquele jogo épico que ele fez o gol contra o Real Madrid. Então, uma jogadora que você viu personalidade, você viu criatividade, você viu capacidade de enfrentar e tomar decisões. Então, esses aspectos a gente tem buscado implantar muito fortemente, e aí sim vem a tática.
que através dessas características que eu falei agora anterior, você consegue implantar uma boa tática, seja em qualquer sistema. 4-3-3, 5-4-2, 4-4-2, linha de 4, linha de 3, não importa. Exato. Mas é importante que as atletas, a gente percebe que elas sabem, tem uma postura. Já desde quando vai sair a bola, elas já se posicionam dessa forma, tem essa flexibilidade, que, aliás, se eu fosse treinador do time adversário, eu não saberia como marcar esse teu meio campo, porque não é uma questão uma pela direita, uma pela esquerda, uma centrada. Elas têm uma dinâmica de jogo que é muito difícil. E, novamente, comentando aqui que a Imperatriz está aqui conosco. A movimentação também da Imperatriz circulando e às vezes ela alimentando. Muitas jogadas acontecem porque justamente ela sai da posição daqueles, eu não gosto desse termo, mas eu vou usar porque é do futebol, o falso 9. Ela sai e aí permite que as meias ocupem esse espaço por isso dessa quantidade de gols que está acontecendo. Muito bem observado. Inclusive, eu estou pensando aqui já de sair dessa entrevista com a contratação. O senhor vai ser meu analista de sistema, então eu vou pedir permissão ao UF. Sem problema nenhum, estava lá. Para dar palpite, a gente está sempre pronto. Bem, nós temos também aqui, numa das perguntas, uma orientação do nosso grupo de que trabalha com as redes sociais. Nós temos as nossas redes sociais. E nós estamos orientando tanto os atletas como a todos os profissionais evitar postagens, né, e pronunciamentos em redes sociais, no jogo e na vida, que incitem ódio. Infelizmente, a gente às vezes está indo para lugares que você nunca imaginou, às vezes da família, às vezes numa igreja ou num templo, e as pessoas destilando ódio. Eu estou assustado, confesso. Eu tenho 68 anos de idade e eu não vi tanta gente destilando tanta coisa ruim. Eu digo, eu não sabia que eu tinha pessoas, às vezes, preconceituosas ou do meu lado. Então, eu fico assustado. E tem gente fazendo isso, porque com a rede social tem uma tela virtual, ela faz o quê? Que a pessoa está escondida lá atrás, covardemente. Então, é assustador. Então, a gente tem dito, não incitem ódio, não incitem a violência. Tem gente, por exemplo, que está fazendo gol, do teu tempo e do meu, a Imperatriz não lembra disso, nem a Érica não vai lembrar. Mas quando nós fazíamos gols, nós vibrávamos, chamávamos os colegas para se abraçar e torcer. Hoje, nós vemos um grau de agressividade do jogador ir perante a outra torcida e fazer sinais de raiva, de ódio. Eu digo, mas eu chutar bandeira. Eu digo, peraí, esse futebol eu não conheci. Eu não jogava eu jogava futebol por prazer, para alegria. Então, é assustador, confesso, para a minha geração, assistir um desvirtuamento. Quem assistia o Pelé fazer gol, né? E ele chamando as pessoas para se abraçar, era uma outra dimensão, era um outro futebol. E as redes sociais estão permitindo. Tem hoje questões por causa da violência, difamação, tem jogador provocando o outro de forma racista, acreditando que alguma cor de pele possa ser melhor que alguém. Olha o grau de incivilidade que algumas pessoas ainda estão, né? Um machismo, às vezes, em relação a isso. Por exemplo, assistindo o jogo das meninas, os garotos erram. Mas quando a menina erra, mas também a mulher tem que, como é que é? Pilotar fogão, né? Aquelas mal colocações que subvertem a realidade. Então, felizmente, o grupo aqui que trabalha com nós temos agora um curso, inclusive, de inteligência artificial e que trabalha com essas questões, orientando para que ninguém faça. E eu vejo que você coloca aqui. Então, essa orientação a gente pede e cada atleta vai receber esse questionário para que elas reflitam sobre isso. Tomara que realmente nenhuma entre nesse caminho, porque também, repito, os estudos que nós fizemos nessa faixa etária de 15 a 17, essa situação ficou muito, muito clara. Tem muitas pessoas, muitos jovens, usando um segundo nome, se escondendo atrás dessas situações. Vamos dar uma pequena pausa agora e faremos, na sequência, a complementação com o grupo do Del Rey, Esporte Clube Del Rey, um clube hoje que está na frente do campeonato sub-17 feminino. Até mais. Tranquilo. Mas é assustador o que está acontecendo. Esse aspecto que o senhor colocou aí,
ele merece futuramente uma entrevista só sobre isso, envolvendo as meninas, viu? Claro, claro. Eu acho Inclusive, que só para você saber, nós desenvolvemos inclusive Tem mais. 45 minutos de entrevista até agora. Isso. Eu salvei, Tá. tá certo? Eu salvei para que a gente pudesse, se acontecer alguma queda de energia ou qualquer coisa, a gente não perdeu o que já foi gravado até Tá agora. ótimo. Eu só tenho agora mais 15 aqui com a Érica, já complementamos. Ótimo. porque Pode vir, Érica. essa é uma... Não, é assustador o que está acontecendo. Que Dê uma olhada só para vocês conhecer. reforçar e dar voz. A gente desenvolveu Por isso que eu fiz aí. um outro questionário, mas esse aqui, olha o título. Esse não é o do futebol. Esse é exatamente a questão digitalizada, o que está acontecendo e como a gente fazer. Não sei se vocês assistiram aquela série Adolescente da Netflix. Ela está colocando que existe um código hoje entre as meninas e os garotos que tira, que nossa, pessoal, os investigadores da polícia não sabem. Aconteceu fato real na Inglaterra e é um mundo que está, infelizmente, sendo disseminado de forma inadequada. Antes e depois das 2 vitórias, dos 2 jogos. Chamo e reforço com elas. É mais perto. Pode baixar. Eu chamo e reforço com elas Ótimo. a importância. Dá uma testada, pode falar. Posso falar? Tá bom? Diga, você é feio. Diga, você é feio. Não, é o que eu pensei, só uma ideia. A gente tem reforçado isso. Não poste nada que denigre, que magoe. Vibre, vivencie com alegria a sua vitória e não defame o outro. Tem empatia. Exatamente. É, no mínimo, né? Eu vou usar uma expressão que a gente força a barra. É o diabo do respeito. O diabo que a gente fala, porque isso para chocar mesmo. Não, respeito parece que se está meio fora de moda, né? Parece que dá licença, obrigado. Então, nós precisamos resgatar algumas questões com licença, etc. E tal. Bem, dando volta, ok. Dando continuidade ao nosso encontro hoje, tendo a alegria de receber representantes do Esporte Clube Del Rey. Agora nós sabemos que é uma homenagem a 2 instituições, Sergipe Del Rey, esse local que nos acolheu a todos, estamos aqui convivendo na Rádio UFS, e também ao líder e o grande rei do cristianismo, que é uma das 200 religiões do mundo, e tem toda uma história belíssima que quem conhece, se não conhece, sugiro que a conheça, ok? Vamos lá. Nós estamos aqui agora com a Érica, que participa da gestão e está sempre nos jogos, dando todo o apoio para as meninas do time que hoje lidera o campeonato ao lado do Estanciano. Tem uma vantagem de saldo de gols, mas o grande confronto que se espera, provavelmente, já que está sendo anunciado, é atual campeão Estanciano contra o Del Rey, que são as 2 equipes que só têm vitórias até agora. Érica, você colocou para nós aqui algumas questões. A mulher tem uma característica especial. Todos nós estamos aqui pela saúde sexual das nossas avós, das nossas mães, que é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, hoje, um grupo que estuda essa área em relação ao rendimento esportivo, geralmente é 28 dias. Mas tem meninas com 25 dias, tem meninas com 30, depende e tal. Aí a pergunta que eu não sei se você praticou o jogo ou conversa com as meninas quando praticam as situações de todo o ciclo menstrual. A pergunta para você: durante o ciclo menstrual, você percebe nas atletas ou percebeu em você quando jogou uma situação? Não, eu jogo igual, não há problema nenhum. Não, eu me sinto uma melhora. Não, eu sinto um certo fadiga, um cansaço. Como é que você, Érica, que participa desse grupo de meninas, como você trataria dessa conversa? Como é que você dialoga com as suas atletas? Bom dia, seu João. Obrigado pelo convite, né? De estarmos aqui, poder falar um pouquinho sobre o que pensamos, né? A respeito do futebol feminino também. Com relação à pergunta do senhor, naturalmente, o próprio atleta de alto rendimento, ele precisa aprender a conciliar a dor, né, com o esporte em si, né? O atleta de alto rendimento, hoje, ele joga, ele treina com dor,
também. Naturalmente, a mulher, independente das lesões, Sim, ela já vivencia isso por conta realmente do ciclo menstrual. A maioria das meninas, elas têm cólica. Eu perfeito, mesmo sofri durante muitos anos, né, com cólica, e sempre fui esportista. perfeito. Fiz vários esportes e ele não impedia. Eu aprendi a lidar com a Com dor isso, e continuar desenvolvendo o esporte. É isso que a gente orienta as meninas, né? E perfeito. elas que estão num desenvolvimento para atletas de alto rendimento, é aprender a lidar com isso, né? E em várias situações a mulher tem que aprender a lidar com isso, Que ótimo. né? Nós temos estudos, inclusive, já realizados com grupos femininos, em várias faixas etárias, que realmente o que acontece quando, no momento do fluxo menstrual, 3, 5 dias, quando há aquela perda, do material, o que acontece? Há uma perda também de ferro. Então, existe uma anemia chamada específica, chamada anemia ferropriva, que é a anemia de ferro. E o ferro é um dos determinantes da capacidade de força do ser humano, né? Então, para muitas atletas, elas percebem subjetivamente uma fraqueza, às vezes até no ânimo, na vontade, porque ela percebe que ela não tem, ela comanda a parte neuromuscular da mesma forma, só que a execução ela não acontece porque tal. Tem até alguns casos, dependendo do nível, que há necessidade, às vezes, de um suprimento de ferro Sim, e tal. No caso, às vezes, eu lembro que as nossas avós faziam, não sei se é tradição aqui em Sergipe, lá no Paraná, em Curitiba, elas pegavam aquele fígado, bife de fígado, aquela coisa, né, que você olha assim, ficava aquela meio sangrenta, e fazia as crianças mastigar para sim, dar ferro, que era exatamente, porque é realmente rico em ferro. Ou o brócolis, por exemplo, sim, a couve. Então, são alimentos que, assim, então elas completavam, e isso equilibra também daí os sais minerais, as vitaminas. É muito interessante esse equilíbrio dessa forma, sim. né? Você, sim, você praticou esporte, você sentia, nesse período do fluxo especificamente, alguma queda de rendimento? Então, sentia a dor, né? Mas tomava o remédio e melhorava. Eu acredito que eu diminuía um pouquinho, mas a recomposição era rápida também, né? Perfeito. E dava continuidade na É, atividade. nós trabalhamos com natação escolar e nós tínhamos um grupo de meninas. E, inclusive, quando tem as grandes competições, eu não sei como é que está no futebol aqui hoje, mas no caso do futebol feminino, agora eu vou acompanhar o campeonato adulto, vamos ver como é que vai estar. Mas a gente quase que tentava sincronizar a questão, para que, inclusive, no momento do grande evento final, as meninas estivessem na fase da ovulação, que, em Sim, tese, é o momento que a mulher está mais saudável, podendo, inclusive, gerar um novo ser, né? Que é o ritmo biológico da vida. Então, era muito interessante o que fazia, porque realmente, quando acontecia de alguma menina ter uma dificuldade, nós fazíamos, e a antiga pílula anticoncepcional era usada não só para não conceber, mas para regular esse uhum, momento, para que ela tivesse, no momento, a capacidade máxima sendo executada, porque às vezes se perde quase tudo numa situação, no momento que ela precisa mais, o corpo dela, por uma questão absolutamente natural e biológica, e aí gerando até uma insatisfação com a situação feminina, quando na sim, verdade deveria ser um prazer, né, de sim, saber lidar com isso, ok? Bem, vamos lá. Você também colocou aqui a questão nós fazemos. A caneleira, por exemplo, é uma exigência, de uma certa forma, recente do futebol. Eu acho que quando o Marcelo participava, a caneleira ainda não fazia. Nós jogava de meião mesmo, era canela com canela dura, né? O caneleira entrou. Nós acreditamos, como em algumas outras modalidades, o handebol avançou, que nós talvez também devêssemos ter a exigência do protetor de seios, né? E por quê? Porque um choque de uma bola, uma batida muito forte, uma queda, há também lesões sim, específicas que nós poderíamos estar. Claro que todo atleta pode usar, se puder, né, se tiver esse equipamento, mas se não tiver, a gente defende aqui na universidade, junto aos órgãos, inclusive a FIFA, quando teve a Copa do Mundo, nós fizemos a sugestão que o protetor de seio do feminino, agora, quem sabe em 2017, se vai ter aquela reunião científica, onde a gente possa conceber isso,
e aí a gente vai pedir, inclusive, a participação de pessoas que lidam com o futebol para que a gente possa proteger. Se nós podemos fazer um simples ato, né, de um implemento que nos ajude, queremos que sim. Você coloca que sim, realmente essa questão do portão. Você, quando praticava um futebol ou uma modalidade de choque corporal, Tá. usava Então, o esporte que eu fiz foi o handball, handball. né? Eu não achava nem que a gente ficava tão exposto, mas, por exemplo, o futebol eu já penso mais por ver algumas situações. Tainá mesmo, acho que foi, não sei se foi na primeira partida ou se foi no último jogo. Sim. Ela fez um domínio no peito, eu falei assim, meu Deus, como é que ela aguentou ali? Exato, tem uma... Um protetor ali, com certeza, iria Claro. prevenir algum tipo de lesão, né? E naquele momento que começou a chover, né, e aí a bola fica mais pesada. Mais Ela pesado. tem toda uma relação também nesse sentido, né? E a Bom, questão também não é nem a bolada em si, é a questão também do pé alto, então, que às vezes pode atingir alguns, mas pode pode atingir. atingir essa região também, que é muito sensível, Perfeito. né? Também em relação a isso, a questão dos times que torcem. Você, no caso, tá ajudando o tal. Mas digamos que alguém um dia venha te contratar. Diz, puxa, você teve essa experiência lá no Del Rey, mas digamos o Confiança chama assim, olha, Érica, vem pra trabalhar conosco. Eu vejo que você coloca a equipe que você sempre torceu, né? Que é o Vermelhinho, que é o clube que mais tem títulos aqui, né, historicamente, aqui no Nordeste, né? Mas você, como torcedora do Sergipe, aceitaria um cargo na gestão do Confiança do futebol feminino, por exemplo? O profissionalismo tem que estar na frente, né? Perfeito, exatamente. É o que a gente defende, inclusive orienta as meninas, né? Porque é claro que a gente, quem gosta do futebol gosta de um time. Sim, Você se identifica naturalmente, não há problema algum, né? Mas, repito, às vezes alguns torcedores fazem, né, perseguições, atletas, tal. Tem às vezes aquele jogador, não, eu nunca vou jogar no outro time, né? Porque eu sempre joguei, eu era do Confiança e jogo no Confiança, tal. Entendemos que isso é falta de profissionalismo, que é sim. exatamente o termo que você usou, porque a vida, se tiver condições e for convidado, não deve ter limitações para isso. Essas escolhas também têm uma história, né? Na Sim, verdade, eu sou de uma família onde meu irmão foi jogador profissional, jogou fora, né? O primeiro time que ele jogou fora no Nordeste foi o Vitória, onde ele se sim, profissionalizou. tá bem. Quando ele jogou aqui em Sergipe, ele jogou no Sergipe. É Uhum. torcedor desde criança do Corinthians Perfeito, isso, e tem uma admiração aí pelo pelo time europeu aí, o Real Madrid. Real Madrid. Então, na realidade, tem uma história, né, de infância, a gente sempre muito unido, né? A diferença de idade da gente é muito pequena. Esse Perfeito, acompanhamento a escolha teve essa inclinação, né, claro. de história. Então tá. Em relação àquelas perguntas que nós tivemos, por exemplo, os títulos de eleitor. Como é um sub-17, a gente imaginava inicialmente que nós íamos ter muitas meninas 16, 17. Sim, Nós não temos muitas, não, pelo que a gente não, viu no levantamento, ao contrário, a faixa etária é menor. Mas é um pensamento, por exemplo, da gestão, incentivar as meninas à participação como diretor, como cidadã do nosso país, porque parece que o nosso atual Congresso tem pensado muito mais nele mesmo, se bem que ontem nós tivemos, acho que, uma grande vitória no Brasil. As pessoas que tinham um valor até R$ 5.000 agora vão ser isentadas de um imposto. Eu acho que nada mais justo, né? E eu, por exemplo, e outras pessoas podem até estar ganhando mais, mas nós precisamos pensar nessa relação, nesse direito, porque a diferença que faz esse imposto. Então, não sei como é que ficou, confesso, até vou perguntar aos quem está vendo e vou procurar me informar melhor, se aconteceu agora ao contrário, porque havia uma injustiça, né? Os que ganhavam menos, era 10% praticamente um desconto. E os que mais ganhavam, fica 2,3%. Quer dizer, parece que pelo menos não tinha que ser até mais, né, no meu entendimento. Mas que pelo menos que seja 10% também. Por sim. que alguém estava tendo o privilégio até hoje? Senão nós levamos tantos anos assim para entender, mais de 500 anos no Brasil, né? Eu acho que é um estágio civilizatório, né, de entendimento do mundo. Então, esse incentivo a que as meninas possam participar da vida do país também estaria, um dos projetos, dos incentivos do grupo?
O exercício, né, da cidadania é sempre importante, né? A gente ouve muitas propagandas aí informando que não é necessário esperar completar 18 anos, mas com 16 anos você já 16. pode exercer ali seu direito, né? De Perfeito. manifestação, de escolha. Acho que é importante. Um grupo aqui de ciência política fez um pedido de solicitação sobre a questão do voto obrigatório. Se nós pegarmos as 20 principais economias do mundo, 19 países, outros, os votos são direito, não um dever. Se você não vota, não tem problema. Inclusive, eles têm problemas, às vezes, de conseguir fazer as pessoas saírem de casa para ir votar. Os países desenvolvidos, às vezes, não chega nem a 50% da população. Né? Então, quer dizer, o ato realmente é um ato de pessoas que têm envolvimento e têm um certo compromisso, se não aqui como nós. Eu, por exemplo, como ex-funcionário público da universidade, se eu não votar um ano, no mês seguinte meu salário está cortado. Então, eu vou votar. Né? Mas muitos por causa da obrigatoriedade. Né? E às vezes você vota não é tão consciente, é muito mais para cumprir uma situação burocrática. Então, assustadoramente, dos 20 principais países economicamente, só o Brasil ainda não chegou no direito ao voto. Aí alguns dizem, mas o brasileiro, se te achar aí não vai ninguém. Eu digo, bom, se não for ninguém, pelo menos quem for votar vai votando mais consciente. Talvez nós tenhamos um congresso com menos aventureiros que estão fazendo. Porque tem outra coisa que me assusta, e aí colocando a nossa posição clara, é João Roberto Liparotti que está falando. Lugar de militar e lugar de pastor ou de líder religioso, um deles tem que estar na fronteira cuidando do Brasil, que está cheio de gente entrando com drogas e armas, e o pastor tem que estar dentro da igreja, para as pessoas que tiveram uma tragédia, para orientar as pessoas. Não tem nada que está no Congresso Nacional votando a favor de A ou B, porque como é que pode? Aliás, o país deveria ser laico, né? Então, se respeitando todas as religiões, mas e quem não tem religião, como é que fica? Você tem que escutar aquilo. Então, nós estamos com uma distorção no nosso país, política, né? Mas política no sentido da cidadania, não Sim. a favor do A, do B, ninguém é contra a esquerda, a direita, a favor, cada um tem a sua ideologia, e que bom que tenha. Né? É bom que tenha, saber para quem, quando você vota, para que lado está indo. Eu diria que nós estamos errando, porque o nosso Congresso não representa aquilo que muitos de nós estão pensando. Como ano que vem, 2026 está aí, quem sabe algumas dessas meninas possam nos ajudar a ter uma leitura melhor e essa geração venha com outro tipo de pensamento. Né? Porque nós temos muita gente hoje assustadoramente gerando situações. Entre as nossas meninas, acho que vai demorar um pouquinho. Tem meninas, inclusive, de 12 anos. Pois é, eu soube. Então. Aliás, eu tive conversando com, acho que, Dona Neide, se eu não me engano. É a mãe de Camila. Mãe de Camila, que vem de Salgado. Isso mesmo. Eu achei fantástico, puxa, ela vem e tal, Salgado e tal, para participar, é uma das laterais, né? Isso do mesmo. time. Então ela estava lá torcendo, nós fizemos, eu digo assim, que situação interessante isso, né? Tanto pela faixa etária, e ela realmente ainda a constituição física dela está em formação, a gente percebe essa relação, mas é muito interessante, diferente de outras que já têm uma formação física. Vocês têm uma zagueira, acho que foi a que fez você já está praticamente uma mulher pronta, já está dentro de todas as características já assumidas, né? É muito interessante todo esse processo. Bem, Érica, o que mais você gostaria de falar? Porque me disseram que você não era muito de falar. E eu estou vendo que é o contrário. Eu acho que quem falou foi uma má referência nesse caso. Então, primeiro, agradecendo novamente a você, a Imperatriz e ao Marcelo por estarem conosco. Porque, repito, nós entendemos que esse espaço da TV, da rádio UFS, a TV logo, logo vai estar um sinal para todo mundo. Hoje a rádio tem essa ascensão. Vai dar oportunidade, nós estamos no local público, para realmente se expressar claramente o que está sendo feito nesse trabalho do Grupo Del Rey para que todas as pessoas vão assistir. Quem não foi, ou vai lá no clube assistir, ou vai nas partidas, e se tiverem que dar alguma recomendação, são aquelas coisas que a gente diz, meu pai dizia, nesse caso tem um cheque em branco, quer dizer, pode ir, porque você está com profissionais, está com pessoas
com uma orientação que o caminho vai dar certo. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Repito, eu agora, com 2 netas sergipanas, também me considero um sergipano aracajuano e vejo um trabalho sendo feito com essa qualidade. Torço muito que o Estanciano, que o Confiança também, que são clubes que já mais tradicionais em termos esportivos, do futebol, que também formem estruturas para isso. O Confiança, eu conversei com a Eliatriz aqui conosco, felizmente também é uma menina aqui no interior, que veio ao lado aqui de Itabaiana, né, nascida, agora vai para uma seleção brasileira. Então, essa valorização da nossa atleta, né, é fundamental. E torcer que todas as meninas vão receber esse questionário, vão completar, vão contribuir com nosso estudo, para que outras meninas que estejam escutando possam também participar conosco, ok? Esse material fica, eu sugiro que quem assistiu esse podcast Esporte Educacional, assista pelo menos mais 2. Um com a Eliatriz, porque se ela chegou a uma seleção brasileira, eu acho que a gente tem que ouvir, essa pessoa tem alguma coisa a nos dizer. É verdade. Né? Dizem que o Criador, né, nos fez com 2 ouvidos e uma boca. Parece que é para mais ouvido que falar. Claro que aqui na rádio, se nós não falarmos, nós não vamos à frente, né? Precisamos desse material. Mas talvez essa dimensão. E uma outra situação que está surgindo, uma profissão nova, é analista de desempenho. Quer dizer, pessoas que estudam o jogo, nós falamos aqui em 4-3-3, o posicionamento, nós falamos que o meio-campo faz uma rotação, nós falamos em minutagem do jogador, que joga mais tempo, menos tempo, como é que funciona toda essa articulação. Tem alguém, então, assistindo com os filmes, repassando. Por exemplo, se a Imperatriz tiver uma zagueira tão forte quanto a Kimberly, É isso. marcando, ela vai ter que pensar em diferente, porque a utilização do corpo contra atuar com as meninas que ela jogou até agora foi uma. Né? Ela tinha até uma menina nessa última partida, uma menina mais forte, a Raquel, né? Que era tal. Né? Isso, mas ela ficava praticamente para trabalho de posse, ela fugia do contato corporal, fazendo pela movimentação. Mas se pega uma equipe mais fechada, né? Eu entraria com vocês quando não era nem 5-4-1, entrava com 6-4, só para tentar anular o meio-campo, ok? E botava 6 aqui na linha, né? Para tentar ver se segurava o time adversário. Não ia ser muito fácil, tinha que treinar muito e convencer as meninas a fazer uma estratégia de jogo para isso. Vamos lá, para fechar então o nosso compromisso de hoje, como todo brasileiro se diz treinador de futebol, e vocês que são conhecedoras de futebol, mais ainda, futebol feminino, vamos fazer a escalação aqui. Quem vocês colocariam no gol para disputar pela seleção brasileira para chegar na Copa do Mundo de 2017? Vocês têm algum prêmio? Quem é que vocês primeiro sugerem aqui? Quem seria a goleira? Na verdade, eu conheço mais a do Corinthians, esqueci até o nome dela agora. Tá. É a Nicole que está jogando? Na verdade, para não causar nenhum tipo de injustiça, sim, eu mesmo tenho equipes, por exemplo, que a gente não conhece ainda. Tá. Eu vou, no momento, deixar essa escalação para outra oportunidade. Eu, particularmente, porque eu precisaria conhecer mais de outras equipes, né? Para a gente não cometer nenhuma injustiça. Okay. Mas eu gosto muito da goleira do Corinthians. Érica, quem é que você escalaria na seleção? Ou como goleira, ou como... Não, essa tem que estar presente. Maria Júlia. Maria Júlia? Qual é a posição? A goleira. A goleira? Pronto. A tua mesma. Ela vai gostar. Olha aí, Maria Júlia. Tem que se preparar, Maria Júlia. Eu escolhi Daphne. Daphne? Daphne tá do Corinthians. E Júlia. Tá. Júlia do... A Daphne é lateral? Não. Daphne é meia atacante. Meia, né? Tá. Então, vamos botar a Daphne aqui. Vamos torcer, quem sabe essa escalação. Quem sabe o Arthur escuta. Vamos mandar para ele. Gabi Zenerato. Gabi Zenerato. Gabi. Marta. Imperatriz. Marta jogaria no teu time? Ave Maria, cara. Mas será que 2,17, mais 2 anos, com a idade que ela tem, como é que você utilizaria? Você que jogaria do lado dela e receberia os passes. Mas será que ela ia aguentar o tempo todo? Começava jogando, entrava depois? Como é que você usaria a Marta? Vai jogar
Pode jogar todo. Pode ficar parada, merece pelo que já fez. Tá, A lateral esquerda, Tamires. Eu Tamires. ainda apostaria em Tamires, mesmo com a idade também. Acho que Perfeito. ela tá. Tainá se Ok. encaixava bem, viu, também. Tainá. O destaque da primeira partida, em termos de análise de desempenho pela estatística, foi do Tainá. Porque ela fez várias funções, ela tem uma capacidade física, fisiológica, de aguentar aquele ritmo. Ela vai na direita, vai na esquerda, ela marca, ela chega na frente. Nós nos surpreendemos, porque a gente tinha as indicações da outra meia, de Isso. vocês. Nós tínhamos a indicação da Imperatriz, só pela estatura e pelo posicionamento, Sim. de uma das zagueiras também, e assim, não, esse time aqui está estruturado assim. Tá. E aí, claro, tá. E aí a gente assistiu antes o Fute 7 de vocês, acho que em Alagoas, que vocês jogaram contra um Sim. time verde lá. Time, acho que Arábia. isso, vocês fizeram também 6, 7, rapidinho, que ali já vocês. Só que você acho que não estava lá, tá? Tava. Mas eu me lembro que a Tainá batia, a 9 era outra. Quem era a 9? A É, 9, foi Larissa. Larissa, isso mesmo, Viu? distância. Mas Ela se assisti. machucou, eu joguei no lugar dela. Depois você ela pediu. jogou. Isso. Mas a Tainá já fazia a saída de bola Já. com os dribles. Eu já não gosto de 7. Sou Não? mais campo. Eu não gosto Claro. não. E essa foi uma boa pergunta para fechar. Jogar na grama e jogar nesse futebol sintético, porque lá nós estamos jogando lá no desenvolvimento é sintético também. Para você seria melhor o gramado. Futebol de 11, na verdade. O futebol de 11. Na verdade, ela gosta de espaço para se movimentar, para movimentar. correr. Isso. Ali não tem espaço não. Já uma carreirinha, não dá nem como nem chutar mais. Já a bola já saiu. Finalmente, a última proposta que nós temos, e nós queremos saber só sim ou não de vocês, por causa do tempo, nós fizemos uma sugestão no futebol potiguar, Rio Grande do Norte, que os primeiros 3 meses deveriam ser concentrados no futebol de areia aqui no Nordeste, que dá inclusive uma condição física por causa do sol, da praia e tal. E as federações não têm campeonato nesse período, estão todas dormindo. Nosso treinamento, todas as segundas, já acontece na praia. Né? Isso. Então, os 3 primeiros meses é futebol de areia. Depois, nós temos muitas quadras cobertas e o futebol de salão é muito forte aqui. Sim. Então, outro trimestre seria o futebol de salão, que as meninas então estariam e já se preparariam, já em grupos 5, tal. O terceiro trimestre seria do Fut 7, que já sai para uma dinâmica um pouquinho maior, com 7, com movimentação, e terminaria o ano com futebol de 11, de forma tal que tanto as comissões técnicas como as atletas, elas teriam a oportunidade de desenvolver habilidades diferentes, porque é totalmente diferente você dar um chute no futebol de areia, às vezes tem que dar aquela levantadinha para bater, que não vai precisar nesse tapete que vocês estão jogando. Né? O campo de distância, houve muita crítica de quem foi nesse último final de semana. O time de vocês vai sofrer pela forma de jogar, e o distância está acostumado a jogar lá, porque diz que está bastante abandonado, infelizmente, o Francão. Foi até uma cobrança de um site que está fazendo tudo legal contra acho que a Secretaria de Estado, dizendo que precisa de uma manutenção mínima para que, primeiro, não hajam lesões, e, inclusive, notícia que não tinha nem água, nem energia elétrica nos vestiários. Precisa ir muito bem preparado, são coisas ainda muito básicas que nós precisaríamos e temos que dar dignidade a essas situações. Então, o que vocês achariam desse calendário? 3 meses areia, 3 meses futsal, 3 meses fut 7 e 3 meses campo. Quer dizer, fazendo com que as meninas tivessem na formação uma variação maior de desenvolvimento motor, de espaços diferentes, e aí as federações fariam... Claro que treinaria dos outros, mas teria um calendário que garantisse para os profissionais e das escolas você mostrar o teu produto em várias situações. Qual a posição de vocês? Seria a mais perfeita transferência de aprendizagem. Perfeito. Aí nós estamos falando em didática. Para quem quiser fazer o curso de Educação Física e achar que o pessoal lá só joga bola, né? Porque também diziam quando eu fiz o curso, esse pessoal só joga bola, não quer estudar. Exatamente o que foi colocado. Transferência de aprendizagem vai lá em desenvolvimento motor, vai lá em Piaget, vai lá na formação. E muita gente não sabe. Precisamos de 6 qualidades. Nós precisamos de equilíbrio, né? Que essas modalidades dão, a relação espaço-temporal,
as coordenações finas, as coordenações motoras, desenvolvendo uma motricidade ampla. E isso faz qualquer esporte, inicialmente. Nós temos testes de 2 anos a 6 anos, identificam as qualidades do ser humano, motoramente. E aí, se ele desenvolveu isso, ele pode ir lá começar a fazer o A, B, que é o letramento. Às vezes a criança não tem ainda um desenvolvimento motor por causa da área parte espacial e por isso ela não consegue escrever. A letra é ruim. A letra não. Faltou a transferência da aprendizagem de diversas, porque também tem professor de educação física, colegas nossos, e aí uma crítica e um puxão de orelha que eu fazia na faculdade, temos que fazer todos os esportes. Os grandes países fazem jogar handebol, vôlei, basquete, natação, judô, fazem todas as modalidades. Para quê? Que a parte do repertório motor seja publicada. Muitíssimo obrigado. Esporte Educacional, podcast, Rádio UFES. Essa é nossa, é de Sergipe. Obrigado, Esporte Clube Del Rey. Viu, professor Roberto?